Era uma vez a história do casamento entre a fada Liriel e o duende Lúlio. Houve um tempo em que Liriel voava pelo bosque à procura de vários tipos de flores para que pudesse enfeitar ainda mais a sua linda casinha. Liriel era uma fada muito bonita e isso fazia com ela tivesse a admiração dos elfos e dos duendes. Mas, a sua beleza encantadora também provocava o ciúme e inveja das demais fadas que habitavam o mágico reino das fadas. Enquanto voava pelo bosque, a bela fada começou a ser perseguida por uma águia que estava faminta. Então, Liriel, assustada com a aproximação da águia, acelerou a velocidade do seu voo, que até então era bem reduzida. Ela precisou fazer isso porque havia esquecido a sua varinha mágica em casa, pois, fada sem sua varinha mágica não tem poder algum. No que ele acelerou o seu voo, ela perdeu completamente o equilíbrio e assim caiu em queda livre dentro de um pântano cheio de crocodilos ferozes. Assim que viram a miudinha Liriel, os crocodilos começam a avançar na direção dela e Liriel, mesmo se sentindo tonta e sem forças por causa da queda inesperada, conseguiu num último esforço escapar das terríveis mandíbulas dos ferozes crocodilos. Depois de escapar da ira das gigantescas criaturas do pântano, Liriel avistou uma garrafa presa no solo daquele atoladiço. Então, ela se aproximou da garrafa e, para o seu espanto, viu que um belo duende se encontrava engarrafado nela. Liriel puxou a garrafa que teimava em afundar para as profundezas daquele pântano sombrio. Depois de tantas tentativas de agarrar o garrafa, ela finalmente conseguiu e imediatamente voou de volta para casa. Quando chegou lá, Liriel removeu com muito cuidado a rolha que havia na boca da garrafa e alguns minutos depois conseguiu finalmente libertar o duende que estava engarrafado há muitos anos dentro daquela garrafa. Assim que Lúlio se viu livre novamente depois de muitos anos, ele ficou encantado com a rara beleza daquela fadinha que batia suas asinhas azul, com seus cabelos loiros presos por um charmoso lacinho. Lúlio não conseguiu resistir à fascinante beleza da encantadora Liriel e se apaixonou por ela assim que a viu. Liriel também ficou encantada com o duende. Tinha uma bela aparência com seus cabelos castanhos, olhos pequeninos e pele branquinha e com sua charmosa vestimenta verde com direito a um chapéuzinho na cabeça. O tempo passou. Lúlio e Liriel começaram a namorar. Isso começou a gerar um grande conflito no reino das fadas, pois, o ciúme e a inveja começaram a envenenar a harmonia e a paz do reino mágico das fadas. Liriel tinha uma irmã mais velha que não via com bons olhos a união dela com o duende Lúlio. Ela também havia ficado encantada com a beleza dele. Então, tomada de inveja da irmã, resolveu pedir ajuda de um duende malvado chamado Gobelin. Gobelin era um duende que gostava de fazer brincadeiras de mau gosto e provocar a discórdia por onde passava. Ele fazia encantos, estragava a comida e gostava de guerrear contra as fadas. Então, a irmã invejosa de Liriel se uniu a Gobelin para acabar com o namoro de Liriel com Lúlio. Então, Gobelin, usando de um encanto, se fez passar por Lúlio, terminando o namoro com Liriel sem lhe dar maiores explicações. Liriel, enganada por Gobelin, ficou muito triste com o fim do namoro. Depois, Gobelin se passou por Liriel e também terminou o namoro com Lúlio, que ficou muito triste também. Depois que a fada e o duende estavam separados, Mirtes, a irmã de Liriel, começou a namorar com Lúlio. Liriel não aguentou tamanha tristeza e adoeceu, ficando à beira da morte. Mas, a invejosa da Mirtes não pagou Gobelin pelos seus serviços prestados a ela e, cego pela raiva, contou toda a verdade para Lúlio, acabando com os planos da fada má de se casar com o belo duende. Assim que soube da verdade, Lúlio correu para a casa da amada. Mas, ele a encontrou com apenas um sopro de vida, mas foi o tempo suficiente para que ele lhe contasse sobre a trama da irmã para separá-los para sempre. Então, Liriel, tomada pela emoção, recobrou as forças e voltou a ser a bela fada de tempos atrás. Então, o apaixonado duende a pediu em casamento. Liriel voou batendo suas asinhas até o duende e deu-lhe um beijo na testa, aceitando o pedido. O casamento entre a fada e o duende foi inesquecível. O bosque encantado do reino mágico das fadas estava todo enfeitado com guirlandas de flores e perfumado com seus diversos perfumes. A longa mesa estava farta de comidas e bebidas. Havia uma orquestra composta por elfos, duendes e fadas que tocavam belas e suaves músicas com suas harpas, flautas e violinos. Muitos convidados chegaram de todas as partes da Irlanda para celebrar o amor entre Liriel e Lúlio. Havia chegado o momento do início do casamento tão esperado e o canto dos passarinhos anunciaram a entrada do mestre de cerimônia, Busgozu, o guardião dos bosques, e também de Lúlio, que espera ansioso pela noite. Finalmente, ao som de trombetas, a noiva Liriel entrou triunfante no salão com um belíssimo e longo vestido branco.
Nesse momento, na presença do guardião, Liriel e Lúlio trocam alianças, eternizando para sempre o amor que começou a nascer dentro de um pântano cercado por crocodilos ferozes. Liriel e Lúlio tiveram um casamento abençoado, muitos filhos duendes e fadas, e assim viveram felizes para sempre no mágico reino encantado das fadas.